Olá, boa noite, pessoal. Hoje é dia de mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre psicopatia. Foi um tema que foi escolhido pelos nossos seguidores. Então hoje nós vamos atendê-los. Hoje nós vamos atendê-los. Aí. Olá, Oi, Fê. Boa tudo bem? noite. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Tá ouvindo bem? Tô te escutando bem. Tu tá um pouco escura só, mas tô te escutando bem. Pois é, não era pra Deixa estar eu assim. nada. Ai, mas assim tá muito claro, não? Não, tá bom, tá bem bom. Tá, então tá. Tá, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começando, né? Não sei se a gente dá uma esperadinha. O que que tu acha? Acho que pode ser esperar o Pode ser. pessoal. Acho que a gente pode falar um pouco, Lízia, do quanto a gente está tentando fazer as lives de acordo com o interesse do público, assim, né? De acordo Sim, com o que o pessoal vem nos pedindo. E o tema da psicopatia realmente foi um tema que há algum tempo já o pessoal tem entrado em contato e pedido que a gente fale um pouco. E aí sim. dentro da psicopatia a gente tem vários nuances, assim, né? Vários assuntos que a gente poderia abordar. E um dos pedidos foi então que fosse falado sobre o filme esse, o Seven, né? De forma Sim. específica, mas a gente já tem também sugestões de falar da psicopatia na literatura, alguns personagens da literatura que apresentam, né, os sintomas, enfim. E aí é uma possibilidade de a gente pensar a respeito, né, e preparar uma live sobre. Então, até essa ideia foi do Silvio. A do Seven? Não, da literatura foi do Da Silvio. literatura? Uhum. O Silvio que propôs, assim, a ideia de fazer uma live sobre, falando dos personagens da literatura e sobre psicopatia, assim. Eu achei legal, acho que é uma Sim. proposta que a gente pode pensar, né? Deixa eu tentar Eu arrumar acho. essa luz que tá realmente escuro, eu tô achando. É que a forma como eu arrumei, que o negócio tá. Eu não sou blogueira profissional, eu Não somos, né? não tenho aquele kit todo de luz, de algo para segurar, né, o celular, enfim, então a gente tem que improvisar conforme a gente Tem. consegue. Eu acho que não É, eu resolveu muita tô. coisa. Não, mas tá bom, tá bom. Tá bem morena, tá bem bonita, bem dourada. Dourado. Certo, então vamos Tá. começar. Vamos. Hoje seremos nós duas, né? Nós duas que coordena, né, a Infelizmente, página. A gente não conseguiu infelizmente a gente nenhuma, né? não conseguimos o Rui, a ideia inicial era o Rui Matheus Joaquim, que também estuda sobre isso e que é um amigão meu, só que ele está dando aula nesse horário hoje. E aí ele não conseguiu, assim. E o Sim. Silvio propôs esse outro assunto, que também seria outro convidado, né? E aí ele propôs esse outro assunto. Então, quem sabe, numa próxima ocasião, o Silvio participe também. O Silvio, para Então, quem não sabe, né? O Silvio, para quem não sabe, é o nosso orientador, foi orientador de mestrado da Fernanda, né? Que a Fernanda já estudou esse tema no mestrado. E o Silvio é um estudioso desse tema, né? Um dos estudiosos que a gente tem no país desse isso. tema.
E o Silvio é o meu orientador de TCC e de mestrado, mas eu não estudo esse tema, né? Olha só. Eu estudo mais para a área da ansiedade social, fobia social, que também é um tema que o Silvio estuda, né? Então, Isso. a gente tem esse orientador em comum aí. Mas Então, daí hoje a Fernanda, como já tem essa trajetória, então hoje nós vamos fazer esse bate-papo, eu e ela, e eu meio que vou, né, aprender junto com vocês um pouco mais sobre esse tema. Por mais que tenha ajudado em pesquisa, enfim, né, e tenha literatura por causa do grupo, eu já não sou tão aprofundada como ela. Então, a Fernanda vai começar a, fazendo a a introdução. Lízia topou esse participar, né? Mesmo, mesmo não sendo a Yara, mas eu acho legal as lives justamente por isso, porque a gente acaba chamando pessoas que não são da área que a gente estuda e que complementam muito aquilo que a gente não tem conhecimento, e a gente acaba descobrindo, né, novos assuntos, novas temáticas, então é sempre bom, né? Estou sempre Sim. achando bem legal. É sempre muito rico, né? A gente aprende bastante durante as lives. Eu acho muito legal também. Tô gostando bastante de Né? fazer. Tem sido uma experiência bem boa. Bom, vamos começar então, né? Que a gente tem uma hora só e é um tempo bem curto para falar de um tema que eu tenho trabalhado há algum tempo já. E é complicado falar em uma hora só, né? Porque eu vou lembrando, vou associando, enfim. Eu fiz um roteiro para que a gente para eu não me perder, né? Porque senão eu fico falando aí até amanhã, né? Então, assim, como a gente tinha mencionado antes, surgiu a psicopatia é um tema amplo e a gente poderia falar de diversos temas associados à psicopatia. Só que nesse momento hoje, né, como foi solicitado a pedido, né, de alguns seguidores, a gente falar então abordar a psicopatia dentro do contexto do cinema e de forma mais específica sobre o filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, que é um filme excelente. Eu já tinha visto há bastante tempo. Hoje eu vi de novo para relembrar alguns aspectos, né? Mas é um filme realmente excelente e que ele aborda. Ele é de 1995, né? É importante trazer que ele é bem antigo, né? Ele é bem Então, quem antigo. quiser assistir, provavelmente que é bem fácil de achar, né? Eu acho. Quem ainda não Não, é assistiu. bem tranquilo, é. E é um filme excelente, assim, né? Quem olhou lá no logo, né, em 95, enfim, tem como um dos filmes referência, assim, na área, então é bem interessante mesmo. Bom, sobre a psicopatia no cinema, de forma geral, o que a gente pode dizer? A psicopatia, de fato, é uma temática que desperta muito o interesse do cinema, da mídia, né, dos meios de divulgação, enfim. Então é bem comum a gente ver séries, né, que abordam o tema, revistas que falam sobre. Então é algo bem explorado, assim, é uma coisa bem presente no nosso cotidiano, não é nada assim, né, não é nenhuma novidade, tem muitos filmes falando sobre. E de fato existe esse interesse de forma geral, pela sociedade, né, que quer saber mais, que tem esse imaginário do que é, né? Eu acho muito interessante que as pessoas têm esse interesse de forma geral, né? O que se passa na cabeça desse indivíduo? Enfim, a gente quer muito entender o que acontece com esses indivíduos, porque eles conseguem fazer aquilo que a gente muitas vezes não consegue fazer, né? Então, que eles têm vontade de fazer e que a gente não consegue. Só Pode uma coisa falar. que me ocorreu enquanto tu falava, que uma coisa isso é uma coisa que a gente aprende na academia, né? Tu disse que existe bastante produção sobre o tema, né? Revistas, né? Uhum. Jornal, não sei o que, enfim, livros. E aí que mora o perigo, né? Também. Exato. É. Eu sempre alerto, assim, quando eu vou dar aula e as palestras, enfim, né, que como é um tema que desperta bastante interesse, tem bastante produção de material. Só que muito desse material não é científico. E aí a gente entra, e no Brasil, muito menos, né? A gente vai ter muito mais pesquisa no âmbito internacional do que no Brasil, infelizmente. É algo que aos poucos vem mudando, mas ainda eu sempre brinco assim que a gente está engatinhando em relação aos outros países nesse tema. Então é bem comum a gente ver revistas que eu digo assim, de circulação geral, não científica, né?
Mas e eu sempre digo, tomem cuidado para quem gosta do tema, quem se interessa pelo tema. A primeira coisa é cuidar que tipo de material vai consultar, porque realmente a gente tem profissionais que não são habilitados falando sobre o tema, que se intitulam pesquisadores e que não pesquisam sobre o tema, e que vão na TV, que dão entrevista, que falam absurdos. Então eu sempre tenho um pé atrás, assim, e sempre digo pro pessoal, né, cuida, dá uma olhada no Lattes da pessoa que vai dar palestra, se a pessoa sabe mesmo, se ela pesquisa na área, porque isso já é meio caminho andado, né? Sim. Posso continuar? É. Pode. Depois, acho que depois que tu entrar no âmbito do filme, eu anotei algumas. Primeiro tem as perguntas, né, que o pessoal mandou na página lá, que eu Tá. anotei aqui pra eu te fazer, e tem algumas coisas que eu andei dando uma olhada também. Mas Tá, acho certo. que tu faz e vai falando, e aí depois qualquer coisa eu vou encaixando as perguntas. E o pessoal também que tá aí, se quiser fazer pergunta e tal, Uhum, fica à tá, vontade. certo. Então, normalmente, esse indivíduo psicopata retratado na mídia, assim, que eu digo, filme, cinema, mais específico, assim, né? É um estereótipo do psicopata. Então, normalmente, é o mesmo tipo de psicopata que aparece nesses filmes, que é aquele mais planejador, mais organizado, que é mais, como a gente diz, né, frio e calculista, né, que ele planeja bem as suas ações, enfim. E isso acaba reforçando esse estereótipo que o psicopata é assim. Só que, na verdade, a gente tem diferentes manifestações da psicopatia. A gente vai ter um indivíduo que realmente é assim, só que a gente também vai ter um indivíduo que não é tão inteligente, que não é tão articulado, que é mais impulsivo, que acaba cometendo as ações por impulso, os crimes, às vezes, por impulso, enfim. Então, a gente vai ter diferentes manifestações dentro da psicopatia. Não vou falar delas nesse momento, né? Mas só para vocês terem ideia, né, o público em geral, de que esse estereótipo é um estereótipo do cinema mesmo, que não é somente esse tipo de psicopatia que a gente vai ter. É isso que eu ia ter. Uma das coisas que eu anotei é isso, né? Que é o estereótipo. Sempre é um assassino, um serial killer, né? Ou no mínimo um Uhum, assassino. E um homem, sempre homem, uhum, né? E exato. uma das perguntas que apareceu lá é essa, né? Se mulher também pode ser. Sim, mulher pode ser também. Embora um número reduzido, né? As pesquisas mostram que a taxa entre homens é maior do que entre mulheres. Mas eu sempre saliento também algo bem importante, que é como essa psicopatia é manifestada, que foi o que eu disse antes, tem diferentes manifestações. E talvez as mulheres manifestem de uma forma diferente e que leve mais tempo para serem descobertas, enfim, né? Mas então a gente tem que levar em conta isso e também a questão da própria sociedade que acaba estimulando, concordando que homens têm um comportamento mais violento e as mulheres não. Então até a forma como as mulheres, no caso, não falando de psicopatia, mas de assassinos em série, tá? Até a forma como as mulheres que são assassinas em série matam é diferente da forma como os homens assassinos em série matam. Então tem essa distinção. Até a motivação também é diferente. Então as mulheres que matam em série normalmente matam pessoas que são conhecidas delas, enquanto os homens acabam matando pessoas que eles não conhecem, não têm contato. Por que essas mulheres acabam conhecendo essas pessoas? Porque muitas vezes elas buscam ocupar lugares de cuidadoras dessas pessoas. Então, elas matam de uma forma mais sutil, Traiçoeiras. envenenamento, de uma forma mais. Que não são pegas, não são descobertas, entende? Os homens acabam usando métodos mais violentos. Né? Então, faca, revólver, enfim, diversos outros instrumentos. Mas as mulheres acabam usando alguns meios mais sutis e que por isso também pode levar a gente a achar que tem mesmo tendo essa diferença, é difícil a gente medir de forma correta o quanto isso é realmente existente por isso, né? Então, as mulheres realmente
podem apresentar o transtorno, apresentam. Já entrevistei mulheres que tinham esse diagnóstico e realmente a forma como elas agem é diferente da forma como os homens agem. Muitos homens, não é regra, mas muitos psicopatas homens acabam usando um recurso mais violento para conseguir aquilo que eles querem, enquanto as mulheres acabam usando de uma manipulação, de uma sedução, e aí também é mais difícil de identificar, certo? Sim. Bom, Ainda acho que meio, não sei se relaciona, né? Se não, tu responde mais pra frente. Se todo psicopata é um serial killer, é uma das perguntas também. tá, não. Essa é uma confusão que acontece. Na verdade, as pessoas têm bastante curiosidade sobre isso e perguntam bastante, mas é um mito, tá? É bem importante deixar claro o seguinte: dentro do grupo de assassinos em série, 86% mais ou menos vai ser psicopata. Então, dentro dos assassinos em série, a maioria é psicopata. Mas, dentro do grupo de psicopatas, o número de assassinos em série é muito baixo. É muito baixo mesmo. Então, eu sempre digo assim, a maioria dos psicopatas, isso é outro mito, as pessoas acreditam que os psicopatas, a maioria cometem crimes, estão presos. E não, a maioria dos psicopatas não vão cometer crimes, matar, enfim, eles conseguem os seus empreendimentos de outras formas, de formas mais sutis, muitas vezes não cometendo crimes, ou ainda não foram pegos, eu sempre digo, né? Ou eles fazem de uma forma que eles ainda não foram pegos, né? Que são esses indivíduos que têm, então, uma questão da inteligência maior, que são mais articulados, que são mais que eles conseguem controlar mais o seu comportamento, os seus impulsos, então eles levam mais tempo para serem pegos, ou muitos cometem atos antissociais que não necessariamente são criminosos, né? Então, por exemplo, um psicopata corporativo, ele vai espalhar boatos, ele vai puxar o tapete do colega que vai tentar uma promoção, ele vai pedir para outra pessoa fazer o trabalho por ele, ele vai dizer que ele que fez, enfim, ele vai sempre usar algumas armas que não são armas, de fato, não são criminosas, mas ele acaba se utilizando disso para conseguir aquilo que ele quer. Então, também é difícil de identificar, né, esses indivíduos. Normalmente as pessoas associam a psicopatia a atos de violência e de crime, né, e que não, na verdade não é tão associado assim, tá? Dentro das penitenciárias mesmo, se a gente for pegar as pesquisas, elas vão dizer que dentro da população carcerária, 15 a 20% somente tem o transtorno. Então, a gente tem uma prevalência muito maior de outros transtornos dentro de um sistema penitenciário do que da própria psicopatia. Então, isso acaba rompendo um pouco esse mito, tá? Bom, então, como eu falei, tem essas diferentes manifestações, como tu perguntou, né? Alguém perguntou a respeito da psicopatia e dos assassinos em série. De fato, não, né? Não são todos os psicopatas que acabam sendo assassinos em série. E agora, remetendo ao filme, né, de forma mais específica, logo no início ali a gente já vê que se trata de um assassino em série, né? Logo a gente já vê, e logo o próprio investigador, né, que é o Morgan Freeman, ele já tem um clique assim que ele vai continuar, ele não vai parar por aí, vai vir mais, né? E aí já fica muito claro que é um assassino em série, e aí a gente vai ter essa distinção entre assassino em série e assassino em massa, e tem outras classificações também, mas só para deixar claro, assassino em série é aquele indivíduo, né, que tem uma controvérsia assim, na literatura, tá? Mas a princípio, né, a ideia mais conhecida é que um indivíduo, para ser classificado como assassino em série, tem que cometer ao menos 3 homicídios. E esses homicídios eles não podem acontecer no mesmo momento. Então, é diferente de um assassinato em massa, que o indivíduo chega numa escola e atira contra várias pessoas, ou entra no cinema e atira em várias pessoas. Esse é um assassino em massa, não é um assassino em série. O assassino em série ele vai ter um tempo entre uma morte e outra, um tempo de resfriamento, que a literatura chama.
Então ele vai matar, daí vai dar um tempo, vai dar esse resfriamento, aí depois ele vai e mata de novo. E assim vai. E aí esse E o indivíduo padrão? do filme... Tem a ver o padrão? Não. E tem um padrão, esses indivíduos, então, normalmente, né, tem esse padrão. Eu até anotei aqui, né, que eles têm esse padrão. Normalmente as vítimas têm também algo em comum. Não são vítimas aleatórias, por exemplo, assassinato em massa são vítimas aleatórias. Pessoas que estão no cinema, pessoas que estão na faculdade, pessoas que estão na rua, e o assassino mata. E o assassino em série, ele vai matar algumas pessoas que têm algo em comum. Alguma coisa em comum elas vão ter. E aí no filme a gente vê, né, realmente que, embora tem alguns assassinos em série que matam, por exemplo, só mulheres, ou só homens, enfim, ou só crianças, né? Um tipo específico. Esse assassino do filme, ele mata homem, mulher, enfim. Porém, eles têm algo em comum, que é a questão que ele considera que são indivíduos pecadores, né? Que cometem, então, os 7 pecados capitais. Então, ele tem essa questão, né, do modus operandi, né? Ele tem uma forma de agir, ele tem um método para agir, normalmente, esses indivíduos, né? Tem essa assinatura, ele deixa uma assinatura, e no filme a gente vê muito isso, que ele deixa escrito qual é o pecado da pessoa, enfim, então ele tem todo, que isso permite associar um crime ao outro, né? Porque se não fosse esse modus operandi, se não fosse todo esse método que ele estabelece, seria mais difícil da investigação associar um crime ao outro. Então, tem o mesmo método, tem a mesma forma como aconteceu a partir da perícia, e aí consegue identificar que é um assassino em série. Bom, aí a gente vai ter, passando essa parte, né, da diferenciação de assassino em série e assassino em massa. Já falei da questão dos assassinos dentro da psicopatia, né, que são poucos dentro da psicopatia, então. E aí a gente vai observar também nesse indivíduo, do personagem do filme, que ele é um indivíduo organizado. Ele não é um indivíduo, ele é bem o estereótipo daquele que eu estava falando lá no início, daquele psicopata do cinema que o cinema reforça, que é aquele mais frio, calculista, que tem mais paciência, que tem, né, toda uma questão de um controle comportamental maior, e nem todos são assim, né, mas ele é muito planejado, ele tem paciência, né, num dos crimes ele ficou 1 ano indo na casa da vítima, né, aguardando aquela vítima, enfim. Então ele tem todo um preparo até para planejar. Então ele entra para matar a vítima, ele fica um tempo com aquela vítima, ele leva um tempo ali, ele não é um assassino que ele vai lá, mata e sai correndo e vai embora. Não, ele leva um tempo ali com a vítima, enfim, tem todo um ritual, né, que ele elabora, enfim. E a gente vê então que ele tem essa característica mais organizada. E dentro da literatura que aborda a questão dos assassinos em série, a gente vai ter diversas classificações, diversos autores trazendo diversas classificações. Mas uma dessas classificações se refere justamente a essa questão do assassino em série mais organizado e do assassino em série mais desorganizado. Tem tipo misto também, tá? Porque o que os autores vão falar? Que essa classificação não é rígida, né? Então não é tão rígida assim, que ele é tão organizado, enfim, tem a classificação também mista, enfim. Porém, a gente vê que esse indivíduo do filme é um assassino em série mais organizado, justamente por tudo isso que eu falei, né? Pelo tempo que ele demora, pela organização, pela questão do planejamento, o quanto ele tem esse controle, ele consegue aguardar, ele manipula a questão da polícia, né? Ele até visita a cena do crime, isso é bem comum também entre os assassinos em série. Ele visita lá a cena do crime, finge que é um repórter, tira foto, ele tem esse contato com a polícia, ele provoca a polícia, enfim, né? Meio que ele é bem debochado, assim, ele é bem irônico, né? Ele acaba debochando assim da polícia, né? Como se ele tivesse... A polícia
gozando mesmo, assim, né? A polícia não é capaz de me pegar, enfim, e ele reforça isso no final do filme, depois dizendo que ele só foi pego, que ele só tá ali porque ele quis estar ali, ou seja, a polícia seria incapaz de pegar ele. Então é bem interessante esse funcionamento desse personagem. O que é importante falar a respeito da psicopatia atrelada a isso é que normalmente os assassinos em série que são mais organizados são os indivíduos com psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial. E os indivíduos que são mais, os assassinos em série que são mais desorganizados, que não têm essa questão de um ritual tão organizado, eles não têm esse cuidado de não deixar digitais, de não deixar exposto, enfim, né? Eles são portadores de outros transtornos mentais. A gente poderia pensar até em algum transtorno psicótico, assim. Então, esses seriam mais desorganizados. O do filme, então, como eu falei, é organizado. Uma das classificações que a literatura traz é a questão dos indivíduos que são assassinos em série missionário, é um tipo, né, que se diz missionário, ou seja, que ele quer passar uma mensagem, ele acredita que ele é um ser escolhido para passar uma mensagem, para normalmente fazer uma limpa na sociedade, de acordo com as suas crenças, enfim. Só que esses indivíduos, né, na classificação desse tipo específico, normalmente se atribui a questão de sintomas psicóticos, de alucinações mesmo, né? Então o indivíduo tem essas alucinações que alguém está pedindo para ele fazer, que Deus entrou em contato, que ele foi escolhido, enfim. E não me parece no filme que esse personagem principal, embora tenha esse discurso de fazer uma limpa na sociedade, que essas pessoas que ele matou não prestavam, enfim, não me parece que ele é um indivíduo que tenha alucinações nesse sentido, né? Porque ele não tem nenhum outro, ele não tem nenhum outro sintoma, nenhum outro traço, né? Nenhum outro nada. Não aparece nada, né? E aí até os investigadores, o que faz que é o Brad Pitt, né? Ele até cogita assim, ele até, inclusive, várias vezes ele fala, né? Ele é insano, ele é louco, ele só pode ser louco. E o que é o Morgan Freeman sabe que não, ele já fica assim, ele não é, né? Porque senão ele não teria todo esse método, ele não teria toda essa organização para conseguir aquilo que ele fez, né? Então, assim, o que me parece no filme, tá? Que de fato ele é um indivíduo psicopata. E aí depois eu vou falar dos sintomas que eu observo presente no comportamento dele e que estão associados à psicopatia. Mas não me parece, em momento algum, que ele tenha essa questão da alucinação. Que ele faça isso por estar alucinando. Pelo contrário. Me parece... Eu achei que não também. Me parece que ele faz isso, ele comete esses delitos, esses crimes, na verdade, até uma questão associada ao próprio narcisismo dele. Então, a superestima dele está presente, aparece ao longo do filme. Eu pensei nesse sentido, assim, né, que ele faria nesse sentido da superestima de ter o poder de fazer, pelo poder de selecionar as pessoas. Não no sentido de que ele foi designado para isso. Né? Exato. Para fazer essa seleção. Dele ser melhor do que os outros, né? Dele ser uma pessoa especial e os outros não. Pura, os outros não merecem. No caso, ele não comete pecado nenhum, por isso ele tá podendo fazer essa seleção. O Nath. Nath latino, desculpa, pessoal. Enfim, me parece isso, né? Essa questão do narcisismo, então, que está presente no discurso dele, né? Ele se coloca, então, como alguém poderoso no momento que ele decide quem vai morrer, no momento que ele subjuga essas vítimas a fazer aquilo que ele definiu para fazer, né? E ele, então, ele se diz assim, capaz de fazer essa limpa. E até é engraçado que em vários momentos ele fala assim, essa superestima aparece e ele fala assim pro policial, vocês deviam me agradecer, eu estou fazendo um favor, né, de estar fazendo essa limpa na sociedade. Daqui a um tempo todo mundo vai... Ele quer passar uma mensagem, né? Ele quer ficar reconhecido mesmo após a morte, que ele já planejou que ele vai morrer, né? Mesmo após a morte, a ideia dele é tão forte, essa questão do narcisismo, que ele não se importa nem morrer para cumprir aquela trajetória, aquilo que ele planejou,
né? Então, que é passar uma mensagem, que é ficar conhecido, que as pessoas vão falar sobre ele depois. Então, realmente, essa superestima me remete muito mais a essa questão dessa mensagem, desse ritual, do que uma questão de alucinação. E até tem uma questão que parece muito superficialmente, mas que já dá um indício que tem uma associação com isso, né? De por que esse tipo de assassinato. Que é essa questão da educação rígida que ele teve. Então, ele teve essa educação rígida e talvez isso também tenha influenciado no tipo de assassinato que ele foi cometer, no tipo de missão que ele se designou a fazer, né? Eu vi que tem pergunta, Liz, acho que a gente pode responder. A Ju, minha amiga, obrigada, Ju, por estar assistindo. A Ju, primeiro, ela falou ali pra gente falar, que ela entendeu que a referência é o filme, mas tem como a gente falar um pouquinho sobre o psicopata da vida real. E a segunda pergunta foi se psicopatia é diferente da sociopatia. Tá, então, essa Psicopata também é uma diferente dúvida. da sociopata. Essa é uma dúvida bem frequente, Ju, e causa alguma confusão, porque assim, é bem comum tu encontrar literatura dizendo que são coisas diferentes. Bem comum cursos, professores falarem que são coisas diferentes. Porém, não são coisas diferentes. Inclusive, a gente não tem nenhum instrumento ou manual para diagnosticar a sociopatia. Não existe. A gente tem um manual que vai dar o diagnóstico do transtorno de personalidade social, que esse sim é diferente da psicopatia, que a gente tem um instrumento para dar o diagnóstico de psicopatia. A sociopatia, eu nem uso sociopatia, eu uso mais psicopatia, tá? A sociopatia, ela é de uma época que quando começaram a estudar psicopatia, enfim, né, historicamente falando, se tinha a ideia de que indivíduos psicopatas nasciam psicopatas e os sociopatas, então, não nasciam assim, mas desenvolviam o transtorno de acordo com as questões ambientais, questões do desenvolvimento dele. E, na verdade, hoje a gente já tem um entendimento que é corroborado por diversos estudos, de que, na verdade, o indivíduo não tem uma causa isolada para ser psicopata. Então, ele não nasce psicopata, ele nasce com uma predisposição biológica, genética, enfim, e que o ambiente vai ter muita influência no desenvolvimento do transtorno. Então, é do caráter biopsicossocial a causa do transtorno, e por isso a gente não usa mais essa questão da distinção. Tem gente que vai usar, tem autor que vai dizer que sociopata é aquele que se desenvolve, enfim, mas não existe isso, né? Não tem um manual que vai medir qual é o manual que dá o diagnóstico da sociopatia. Não existe. Né? Então, sociopatia e psicopatia é a mesma coisa. Pra frente, eu não sei se você vai falar mais pra frente de como tá a questão do diagnóstico da psicopatia no Brasil. Você vai falar mais pra frente? Posso falar. Uhum. Não, só para deixar, porque já que tu citou essa função de que não existe um manual, não existe um teste, não existe nada que tu possa fazer o diagnóstico de sociopatia, a gente tem o da psicopatia, né? Então, se tu puder falar como que tá. Uhum. Né? Tá, aí, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Podem ir mandando. É bem comum, né? É legal essas perguntas por isso, porque as pessoas acabam falando assim, mas eu li em tal lugar ou eu li em tal lugar que o indivíduo nasce assim, enfim, né? Então tem muita assim, discussão também, né? Mas assim, se a gente for pegar autores que são os autores mais renomados e mais conhecidos, eles vão dizer isso que eu estou falando. Eles não vão dizer que existe sociopatia, psicopatia. Então é o que eu digo. Buscar material fidedigno, material coerente, com autores e pesquisadores sérios que vão dar a informação correta, né? Porque é bem fácil encontrar outras informações. A Ju é da era da academia também, tá ligada na necessidade. Ai, que legal. Que legal. Tá, então, quais foram os sintomas que eu observei, assim? Possivelmente, né, a gente encontraria vários outros sintomas se entrevistasse esse indivíduo. Inclusive, eu queria muito entrevistar esse indivíduo. Eu queria muito poder fazer a avaliação. Mas é o seguinte, vamos conversar um pouquinho. Mas, né, é um personagem fictício. E aí, possivelmente vai ter outros sintomas, né? A gente não tem como avaliar dentro do período do filme quais são os sintomas que aparecem, enfim, tem alguns, tá? Que é a questão da superestima, acho que é o que mais aparece,
essa questão, né, do quanto ele realmente acha que ele é poderoso, do quanto ele é importante, do quanto ele é melhor do que os outros. Ele até diz, né, em algum momento, eu não sou especial. Mas ele acredita nisso, sim, até pela questão do controle que ele tem, né, o quanto ele é controlador, o quanto ele faz tudo perfeito, tudo pensado, o quanto ele diz, né, que a polícia não ia conseguir pegar ele se não fosse ele se entregar, que ele que se Sim, entregou. e pelo que ele fala da polícia precisar agradecer o trabalho que ele tá fazendo, né? Tô fazendo um favor pra vocês. E pelo Exato. fato dele né, dele não se achar especial, você acha sim, ele tá se achando no direito de fazer essa reorganização ali, essa limpeza, Isso. E ele até é bem explícito ver o quanto ele sente um prazer naquela situação, o quanto ele sente um prazer no momento que ele está indo ao local onde vai ser o ápice, né, da revelação, lá, enfim, né, não vou dar mais detalhes, mas enfim, o quanto ele está indo com os policiais e ele vê que ele está provocando o policial, porque o Brad Pitt, desde o início, a gente já vê também que ele é uma vítima potencial desse assassino, justamente por essa questão da ira dele. Ele é sempre muito bravo, ele é explosivo, ele é totalmente diferente do assassino, né? Que é mais contido, ele consegue pensar, racionalizar mais. O policial não, o policial já quer fazer, não importa, né? Ele quer prender logo, enfim. Então ele é bem impulsivo, ele até diz, né, que ele vive das emoções dele, enfim. E aí ele fica muito exaltado, né, quando tá falando com esse assassino, e o assassino ele tem um prazer, né, uma satisfação em estar ali causando aquilo naquele indivíduo. Então a gente vê isso muito notório também, né. A questão da ausência de remorso ou culpa, né, ele não sente culpa nenhuma, até nesse momento que ele está indo, no final lá do filme, né, que eles estão indo ao último local lá do assassinato, ele fala, né, que ele não vai sentir pena das vítimas. Eu não vou, tu quer que eu sinta pena das vítimas? Eu não vou sentir, porque elas não mereciam, eles eram pecadores, então tem toda aquela... E uma coisa que é bem importante é que os psicopatas, eles racionalizam muito a respeito daquilo que eles fazem. Então, assim, não é que ele não é o culpado, a vítima que é culpada, porque ela foi pecadora. Então, eles viram o jogo, né? Tem um exemplo real para contar de uma presa, né? Que ela foi presa por estelionato e ela tinha uma ficha gigantesca. Eu me lembro da pesquisa da Fê, né? Tá. E aí ela pergunta assim, vou ficar muito tempo presa? E a psicóloga disse, sim, tu cometeu muitos crimes, né? E ela disse assim, tinha que prender quem caiu nos meus golpes, porque bobo é quem caiu, quem é que cai no golpe que eu dava. Então é bem isso, o culpado é a vítima, não é a pessoa, entende? A pessoa pediu, é praticamente isso, assim, ó, a vítima implorou para fazer aquilo, né? Não é culpa minha, ele que pediu, ele teve mais o que merecia mesmo. Então, isso é muito presente nesse caso do Seven, né? É John o nome dele. E se tu for com a função das pesquisas, né, do grupo, agora só compartilhando aqui com o pessoal, com a função das pesquisas do grupo que já foram realizadas no ambiente penitenciário, eu, na minha época de bolsista, transcrevi algumas entrevistas. E os que receberam... É nítida a diferença das entrevistas dos que receberam dos que não receberam de psicopatia. Porque eles respondem, e é nítido, e assim, a gente fala, eu vou falar engraçado, mas não me levem a mal, sabe? É porque a gente acha muito fascinante, a gente gosta muito de quando a gente encontra. E a gente gosta, porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de aprender, entende? Então não nos levem a mal. Mas é muito engraçado perceber que eles respondem as perguntas do roteiro, né, da entrevista, exatamente igual. Tu pergunta para eles, me diz uma qualidade, um defeito. Aí o defeito deles, eu sou bom demais. É uma superioridade ética. É uma superioridade ética. Eles são melhores que os outros, eles são melhores trabalhadores que os outros, eles são mais inteligentes, eles são mais bonitos, eles são mais tudo. Eles namoram as mulheres mais bonitas, tudo, eles são melhores em tudo.
Então, isso é bem, bem marcado nesse personagem. Bom, a ausência de remorso ou culpa, né? Como eu falei, ele não tem culpa nenhuma, ele verbaliza isso. Essa questão da insensibilidade afetiva e emocional, que ele também tem esse distanciamento, essa frieza, né, que a gente diz, esse distanciamento afetivo, que ele não se interessa, né, não tem um laço com alguém, enfim, né, uma pessoa bem solitária, pelo que a gente observa. Essa questão da falta de empatia, realmente, de não conseguir se colocar no lugar do outro, de não conseguir pensar o mal que está fazendo, pensar nas consequências daquilo que ele está fazendo, pensar nas consequências para as famílias dessas pessoas, das vítimas, né? Então, realmente, uma ausência de empatia total. Tu quer falar alguma coisa? Eu quero te perguntar, eu não sei, quero falar, ver se é isso mesmo, né? Ver se tu concorda. Quando tu falou ali que eles racionalizam muito, né? Tá. Outra coisa que eles racionalizam muito é a respeito das emoções, né? Porque já que eles não sentem de fato, eles precisam racionalizar muito a respeito das emoções das vítimas para poder entender o que está acontecendo, né? Porque já que eles não sentem, eu não sei, acho que a Fê vai explicar um pouquinho depois essa questão cerebral ou não. Dá para explicar rapidinho depois, né? Tá, pode. Rapidinho dá. Porque já que eles não sentem, eles têm que racionalizar muito, né? Em relação a isso. Então é algo que já puxa eles mais pra frieza um pouquinho, né? Exato, essa capacidade que eles têm de racionalizar. Mas lembrando, né, não são todos que têm essa capacidade plena, assim, inalterada. Tem uns que não vão conseguir muito sucesso nisso. Mas, de forma geral, sim, tá? Continuando, então, os sintomas, aí depois eu posso falar um pouco sobre isso que tu falou. A incapacidade de aceitar a responsabilidade, bem isso que eu falei também anteriormente. Então, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do outro, é da vítima. Nunca é a culpa dele, né? Então, assim, ele foi escolhido, né? Ele é uma pessoa muito especial, ele foi escolhido para fazer essa limpa na sociedade. Ele não é que ele quisesse, né? É porque ele foi escolhido. Ele só fez isso porque ele foi escolhido. E aí até o Morgan Freeman fala para ele assim, tu sente prazer nisso, não é só porque tu foi escolhido, tu sente prazer. E de fato, ele sente prazer. E o prazer do assassino em série não é a questão do matar, é a questão justamente do poder, né? Muitos relatos de assassinos em série, eles trazem bem essa questão de poder ver a vida indo embora nos olhos da vítima, né? Enquanto está matando a vítima, vendo assim, que ele é Deus naquele momento, que ele decide. A vida dela da vítima está nas mãos dele. Então, o quanto eles sentem prazer nisso. É todo aquele ritual, é infligir dor ao outro. Esse é o prazer desses indivíduos. Tanto que eu falei da motivação diferente do assassino em série mulher e homem. O homem normalmente tem essa questão sexual mesmo, da dominação, do poder. E a mulher, assassino em série, é mais uma questão de vingança. Ela acaba matando mais por uma motivação de vingança, de se vingar de alguém, enfim. E o homem tem essa questão sexual, né? Como é que a gente pode dizer? Essa motivação mesmo, né? De uma questão sexual, enfim, né? Desse poder, dessa dominação, desse ritual, por isso que o assassino em série, ele tem aquele tempo que eu falei, né? De resfriamento, que ele entre um tempo e o outro, porque daí tem essa questão da fantasia, que ele fica lembrando também aquele momento, né? Ele fica, enfim, até que aquilo ali já não dá mais uma satisfação, ele vai ter que partir para o ato novamente. E aí é muito comum também eles levarem alguma coisa, um souvenir, né? Da cena do crime, da vítima, para ele guardar e ficar recordando. Enfim, tem toda essa questão do prazer, realmente, né? Bom, de novo, né, o John, que é o personagem do filme organizado, né, ele menospreza as outras pessoas, dá pra ver muito isso, ele se coloca então como superior, melhor do que aquele indivíduo que era preguiçoso, que era guloso, enfim, né, e aí ele diz que ele só foi pego porque ele se entregou, que deviam ser gratos a ele, então mais uma vez, né, isso fica muito claro. Como eu disse, a questão da personalidade do detetive, então coloca ele como vulnerável a ser a vítima do assassino, né? Porque ele acaba sendo a vítima perfeita para fazer o fechamento daquele ciclo que o assassino planejou.
E o assassino, ele, depois, no final, ele diz, né, que ele sente inveja do policial. Então, ele se coloca no mesmo patamar das vítimas, mas porque ele tem também esse desejo, ele não deixa de ter um narcisismo nesse momento, porque a ideia principal dele é passar essa mensagem, né, do quanto vão lembrar dele. Até o policial tenta brincar com ele em algum momento, daqui 2 meses ninguém mais lembra disso. E ele bem tranquilo, assim, não, vão lembrar sim, sabe? Então, a questão do quanto ele quer ficar reconhecido, do quanto ele deixou a sua marca, né, aí na história, enfim. E tem isso muito presente nos assassinos em série também, né? Muitos acabam provocando a polícia para serem pegos, né? Então também essa questão do poder, o quanto a polícia descobre, o quanto eles permitem que a polícia descubra, enfim, tá? Do filme, se alguém quiser fazer alguma pergunta pode fazer, mas seria isso que eu teria para falar, né? Queria poder falar mais, mas não tem muitos elementos também, né? Embora sejam 2 horas de filme. Uma análise mais profunda, né? Embora sejam 2 horas de filme, tem muitas outras questões, assim, né? Que aparecem e que não... Uma ideia que a gente teve também foi até conversar com alguém do cinema, né? Da área do cinema, mas a gente também não conseguiu ninguém para conversar. Isso é bem interessante. O que eu notei, assim, no meu olhar bem leigo, né? Porque eu não estudo isso, mas o quanto o filme, as cenas do filme de forma geral são escuras. São cenários escuros. Até me dá uma ânsia, porque eu penso, eu sou muito cegueta, assim, se eu não tenho luz, eu já fico nervosa. E aí nossa, se eu fosse investigadora, entrar naquele... Eu já dizia, acende as luzes, pelo amor de Deus, como é que eu vou procurar evidência aqui nesse escuro? E as cenas, então, tudo no escuro, né? Deve representar alguma coisa. Para quem estuda cinema, isso aí deve ter, com certeza, não é por acaso, né, que o diretor escolhe cenas nesse sentido. Não é por acaso. E aí... David Fincher, o diretor. Procurei até para caso a gente tivesse alguém do cinema. Com certeza tem alguma explicação, sempre tem. Mas isso é algo que é bem evidente no filme mesmo, né? O quanto essas cenas são bem escuras, né? Então, realmente, talvez, não sei, querendo fazer uma referência a esse mal, isso não sei o que significa. Mas, né? Pois é, não sei também. Mas eu reparei nisso também. Eu também não gosto de ficar nervosa, agoniada. Filme escuro. Tá, tu tinha pedido para falar da questão do que era do cérebro? Da questão da racionalidade? Da parte cerebral e se der tempo, da testagem. Mas fala do cérebro que é mais legal. Tá, então. O que os estudos, né? Hoje, vários estudos de ressonância magnética funcional já conseguem trazer evidências bem interessantes a respeito de alterações no cérebro de indivíduos que têm o diagnóstico. Então, essas pesquisas fazem estudos comparativos de indivíduos que têm diagnóstico de psicopatia e que não têm. E aí eles passam, né, por diferentes tarefas, monitorando o cérebro. E aí diversos estudos, diversas pesquisas já evidenciam, então, que existem, sim, alterações no cérebro desses indivíduos. E são diversas áreas que são alteradas. Uma das principais que aparecem é a questão da amígdala, né? Que o Silvio sempre brinca, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, né, que é lá o centro das emoções, enfim, que está associada a essa questão da ansiedade, do medo, e o córtex pré-frontal, que está justamente associado a essa questão da racionalidade, do controle dos impulsos, enfim. Então, psicopatas, no geral, têm essa alteração no córtex pré-frontal, eles são mais impulsivos no sentido deles quererem e eles vão fazer. Eles não vão ter aquela questão que nem nós, assim, eu quero hoje matar o serviço, vou dar uma desculpa e não vou ir. Se eles querem, eles vão fazer. Né? Então, eles não têm esse controle, eles não têm esse planejamento, nessa capacidade. Eles têm uma dificuldade de aprender com os erros, então eles podem cometer erros e serem punidos várias vezes. Eles não vão aprender com aquilo, até porque eles não têm também um arrependimento, né, verdadeiro a respeito daquilo ali. Eles têm alterações que se sabe, né, de forma bem concreta hoje, que os psicopatas não é que eles não tenham emoções, eles sentem algumas emoções, mas de fato eles não processam as informações do ambiente, né? Então meu cérebro, eu preciso ter um estímulo no meu ambiente, algum acontecimento no meu ambiente, e eu vou interpretar, eu vou processar aquela informação no meu cérebro. E eles não processam informações de cunho afetivo
da mesma maneira que pessoas que não têm esse transtorno. Então, eles percebem emoções e sentem de uma forma diferente de indivíduos que não têm transtorno. Então, assim, claro, eles sentem algumas emoções, tipo raiva, sentem. Mas, por exemplo, amor genuíno, não. Mas eles são muito perspicazes de observar o que as pessoas dizem que é amor, enfim, e eles conseguem racionalizar, eles conseguem mentir sobre isso. Então, amor deve ser isso. E aí eles conseguem até dizer o que é amor, enfim, mas de forma mais sutil, assim, as sutilezas daquele estado, daquela emoção, eles não vão conseguir. Então, realmente, né, tem uma frase bem interessante do Hair, que é que eles sabem a letra da música, mas não sabem a melodia, então eles não sentem aquilo ali, né, de fato. Pergunta polêmica nos últimos minutos. Comprovado o diagnóstico de psicopatia, nesse caso, há inimputabilidade penal? Então, associado ao direito, essa questão da imputabilidade, associada a essa questão da imputabilidade penal, hoje, a gente não tem algo objetivo e algo que é uma regra, tá? É assim e ponto. Então, todos os casos de psicopatia vão ser inimputáveis. Não existe isso. O psicopata, né, uma vez diagnosticado, uma vez que se entendeu que precisa fazer avaliação, porque quantos passam por um processo sem que ninguém peça uma avaliação psicológica? E daí, ok, não acontece nada, vai ser julgado independente disso. Mas, numa situação em que há uma avaliação psicológica que é determinado que o indivíduo é psicopata, ele tem duas saídas. Ou ser considerado inimputável, e aí ele vai para uma medida de segurança, que é nesses institutos psiquiátricos forenses, né? Ou ele é considerado semi-imputável. Semi, que não é... Ele sabe o que ele fez, mas... E aí tem uma grande discussão a respeito disso, tá? Eu acho que ele se encaixa mais na questão da semi-imputabilidade mesmo, porque assim, não é a questão de saber o que ele faz, ele sabe o que ele faz. E isso é um critério que se leva em conta. Mas ele não tem a capacidade de não fazer aquilo. Ele não tem uma plena capacidade de impedir aquilo. Tá travando. Os últimos minutos. Fê. Não sei se tá travando pra vocês, pessoal. Tá só travando pra mim e a Fernanda. A questão da inimputabilidade. Deixa eu ver. Tá, agora ela pede pra entrar de novo. Mindhunter na Netflix. Travou, sim. Agora pedi pra ela entrar. Ai, meu Deus, os últimos minutos. Vamos ver se a gente consegue voltar. Deu? E aí, vamos ver. Voltou? Voltou, pessoal? Voltou. Não sei o que aconteceu. Não sei o que voltou, houve. não sei também. Pra mim, tu sumiu. E pelo jeito, pra vocês, eu sumi, né? Acho que foi. Não sei. Mas, enfim, assim, não tem uma regra, como eu falei. Depende do juiz. Pode ser essas duas possibilidades, inimputável ou semi-imputável. Depende do juiz. Não vai ter uma coisa, não é uma regra objetiva. Eu, enquanto juiz, posso achar uma coisa e tu pode achar outra, entendeu? Sim. Então, não tem. Até porque aí, pra ser inimputável, tem que a pessoa... Tu tem que conseguir estabelecer o nexo causal, né? Entre a doença mental e o crime em si, o ato, né? E aí, na época, quando ele cometeu o crime, tem que ter a ver e tal, tem que fazer toda essa retrospectiva para saber. Então, realmente é uma discussão bem polêmica e bem complicada, né? E aí vai muito do juiz. E porque, que tá longe de ser resolvido. Questão... Tá. Não tem discussão sobre isso, né? Quase, tipo... Quer dizer, até tem, mas não tem nada que se aproxime de um desfecho. Exato. Tem muita discussão,
mas não tem, assim, de fato, uma sugestão objetiva do que pode ser, do que seria o melhor, né? Sim. Então, é bem complicado, realmente. Mas era isso, acho que já tá acabando o tempo, né? Eu até Tá. achei que Será que tinha... dá tempo? Não. Será que dá tempo de falar da testagem? 4 minutos. Sim, tá, rapidamente. O que a gente tem de diagnóstico, de instrumento para diagnóstico da psicopatia atualmente? Padrão ouro, a gente tem outros instrumentos, mas o padrão ouro que os pesquisadores usam é o PCLR, que é a escala Hare, tá? Que é uma entrevista bem longa, ela dura 1h30, 2 horas, é uma entrevista semi-estruturada, tem que ter um preparo, tem que ter uma capacitação para aplicar, ela é bem complexa. A gente utiliza, eu já utilizei bastante, venho utilizando ainda. Mas assim, isso a nível, a escala Hare ela é mais utilizada em nível de pesquisas, tá? No Brasil, no que se refere à perícia, nesse caso da imputabilidade, né, dentro da psicologia jurídica, se usa o Rorschach, que é um instrumento para avaliação da personalidade. Não se usa o Hare, a escala Hare, tá? Mas E a seria escala Hare interessante. é pro contexto penitenciário, né? Penitenciário, exato. Tá, ele Única e já tem algum, exclusivamente. único e exclusivamente. E esse é um dos problemas da escala Hare. Uma É. das críticas em relação a essa escala é isso, que é só para esse contexto carcerário, né? Então é complicado. Mas tem toda uma questão ética, enfim, aí a gente entra, né, numa discussão que não tem fim também, né? E existem já alguns pesquisadores desenvolvendo algumas escalas para outros contextos, mas eu não sei de nenhuma validada no Brasil até o momento. Assim. Então, o que se pode usar fora desse contexto carcerário seria um diagnóstico de TPA, de transtorno de personalidade antissocial, que é o DSM que vai dar. Né? Sim. Aí é possível, aí é possível. Mas são coisas diferentes. O TPA não vai abranger a esfera mais interpessoal, afetiva da psicopatia. O TPA vai abranger mais a questão comportamental, como eles se comportam, mas não como eles sentem, enfim. Então Sim, é diferente. exatamente. Eu já ia dizer, o É. TPA vai mais pro lado do comportamento deles, né? Não pega tanto essa parte das relações. Mas então Mas tá, o PCLR é um instrumento bem bom, ele é validado, ele é fidedigno, ele é bem bom, ele tem ele é respostas completo, bem né? Ele é bem retornos. completo. Ele é bem positivo, assim, ele tem dado retornos bem positivos dentro das pesquisas, assim, realmente. Então era isso, pessoal. Qualquer coisa, Então mandem era mais isso. perguntas. Estaremos à disposição. A gente pode. Eu não sei se tu tem aí, eu tô sem o meu livro do Hare, mas eu tenho só o do Silvio aqui, o dos Eu psicopatas do tenho colégio. que é a anatomia A da gente pode violência. deixar agora nos stories. Tenho, A gente deixa as mas tem bibliografias agora nos stories. nos destaques tem bibliografia Ah, sobre tá. psicopatia. Tem. Só não tem esse aqui que eu vou indicar, que é sobre assassinos em série em mulheres. Esse a gente pode acrescentar lá, então. Eu vou deixar agora, tá? Então, ele é bem interessante e é bem legal, porque não se fala muito em assassino em série mulher, né? E Mulher, é bem interessante. pois é, não Vou se deixar. fala. Uhum. Então tá, Tá, brigadão, obrigada, boa Bárbara. noite. Obrigada, gurias. Obrigada, então. Boa noite. Nos Boa falamos ali. noite, tchau. Beijo, boa Tchau. noite. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.